Bom, gente, o que é a verdade sobre o mestrado? E eu preciso ser franca com você a respeito do que significa o mestrado e do que é a verdade sobre o mestrado, o que está por trás do mestrado. Olha, não meramente as pessoas vêm e falam para você que você vai precisar ler muito, que você vai precisar estudar muito, que você vai precisar ter muito tempo para leitura de artigos científicos, que você vai precisar estudar muitos livros. E eu quero te falar que isso é uma grande verdade. Só que você ainda não tem noção do que é esta verdade. Quando alguém te falar assim que você vai ter que estudar muito, que você vai ter que ler muito no mestrado, extrapola isso à segunda potência. Porque você vai ter que ter tempo e um tempo hábil para você ler todos esses artigos, para você estudar e para você conseguir acompanhar todo o material. Então é de verdade uma imersão em que você precisa gostar daquilo que você está estudando e você precisa ter um objetivo claro com o qual você está cumprindo e fazendo tudo aquilo e aprendendo tudo isso. Então é muito importante que você esteja ciente do que é que você está entrando, né? Que a quantidade que você vai precisar se dedicar no mestrado, a quantidade de horas é imensa. E o ponto número 2 que você precisa ficar sabendo a respeito do mestrado e que provavelmente você não sabe. No mestrado, você precisa virar um autodidata. E o que vinha a ser esse autodidata? O autodidata é aquela pessoa que praticamente se vira sozinha nos estudos. Então, esquece completamente aquela coisa do professor chegar no quadro, explicar todo o assunto, dar tudo explicado. E você chegar e poder perguntar para os amigos um resumo da aula anterior, para você estudar pelo resumo, porque o professor vai dar aula no quadro e vai dar toda a matéria. Esquece isso, isso não te pertence mais. Quando você entra no mestrado, você vai receber uma pilha de artigos científicos e você vai precisar ler e interpretar esses artigos científicos de acordo ali com todos aqueles estudos. Você vai precisar, muitas vezes, apresentar esses artigos científicos nas próximas aulas e você vai receber uma literatura, livros, né, para você estudar, para você ler. E essa literatura, provavelmente, também é sempre baseada em artigos científicos, então, com um aprofundamento nos artigos científicos. Então, basicamente, você se torna um autodidata de verdade. Você precisa se tornar um autodidata. Você não é mais um lugar onde você senta e recebe. Não. Tudo depende de você. E o ponto número 3. Como tudo depende de você, a tua pesquisa também depende de você. Esqueça de que o teu orientador vai fazer alguma coisa por você. O teu orientador é como se fosse um consultor do Sebrae. Você vai lá e pergunta alguma coisa para ele e ele vai te responder. Ponto. Tudo será você que vai ter que resolver. Se tiver dado um problema no laboratório, você vai ter que correr lá e resolver aquela situação. Se você está escrevendo e tem alguma dificuldade na escrita, a menos que seja alguma situação em que só o teu orientador pode te ajudar, você vai lá tirar uma dúvida com ele em relação a isso. Mas, na maioria das vezes, não. Na maioria das vezes, você vai ter que se virar para fazer tudo isso. Você está montando experimento? Ou você está fazendo alguma coleta de dados, tabulando os seus dados? Você está fazendo uma revisão de literatura? Você está escrevendo o teu referencial teórico, a tua introdução. Então, tudo isso é algo que a tua pesquisa, enquanto quando você entra no campo, tanto para coletar quanto para analisar as tuas análises, os teus dados, as tuas amostras, é você, é da tua responsabilidade, é você que vai fazer, né? O teu orientador, ele não vai ter responsabilidade nenhuma sobre nada que você fizer. Tanto é que, se você não conseguir fazer a pesquisa, você não conseguir escrever a tua tese, não conseguir escrever a tua dissertação, o orientador vai estar pouco lixando se você não vai defender, se você vai perder o seu mestrado. Raras exceções vai haver alguma pessoa preocupada com isso. Então, é você que tem que estar preocupado com os teus estudos. É você que vai ter que estar preocupado com o teu desenvolvimento. Ponto número 4. As disciplinas são diferentes. Quando eu cheguei no mestrado, eu queria fazer ali 5, 6 disciplinas. Eu não sabia também, não tinha noção nenhuma. E queria me inscrever em várias disciplinas. Falei, nossa, que maravilha, eu vou aqui poder aprender um monte, né? Fazer várias disciplinas aqui que eu nunca pude fazer, que nem tinha na minha graduação. Olha a quantidade que eu vou estudar. E a verdade é que quando eu me inscrevi em 2 disciplinas, eu quase não estava dando conta dessas 2 disciplinas. Quem dirá 3 disciplinas? Eu já vi, né, na minha pós-graduação, casos de pessoas sendo desligadas porque elas reprovaram naquela disciplina da pós-graduação. Então, sim, além de você ser autodidata, além de muitas vezes não ter aula expositiva nenhuma, é você que chega na aula e dá as aulas, você e os seus colegas.
Então não existe essa do professor ir lá e explicar os conceitos. Os alunos vão estudar em casa com base em artigos científicos, com base em livros totalmente voltados para artigos científicos. Você vai estudar tudo isso. E a próxima aula é você que traz a aula. E o professor vai identificar, ele vai guiar, identificar onde estão os erros interpretativos e vai atuar ali perguntando para saber se você teve um estudo adequado, ou seja, orientando e perguntando, direcionando a forma dos estudos. E é por isso que eu volto ao ponto do autodidata. Você realmente se desenvolve como um aluno autodidata, em que você é totalmente ativo naquilo que você está fazendo. E ponto número 6 é um ambiente muito competitivo. Então, assim, é um ambiente de networking mais selecionado, né? Você, infelizmente, nem todas as pós-graduações você vai poder contar, né, que aquela turma que tá ali é uma turma de network, que tem união, que tem conversa, que tem amizade e que até os grupos de pesquisa vão funcionar com tudo isso, né, com bom envolvimento. Infelizmente, nas pós-graduações e principalmente quando você vai subindo em pós-graduação de nota cada vez mais alta, o ego inflado vai ser cada vez maior, infelizmente, gente. E eu não posso nem dizer para você que esse ego inflado, ele é só dos alunos. Ele é como se fosse uma cultura geral. Ali você entra e é um ambiente de hierarquia, uma cultura geral, em que as pessoas têm esse comportamento mais para competição mesmo, né? Os alunos já chegam competidores, né? Muitas vezes, no processo seletivo, você não precisa ser o mais inteligente, você não precisa ser o CDF, você não precisa ser aquela pessoa destaque nos estudos. Mas, ali no meio dos mestrandos, existirá essas pessoas que são destaques nos estudos, que são destaques durante toda a graduação, que são destaques em algumas áreas, já são funcionários públicos, então existirá essas pessoas e por causa disso é como se fosse uma miscigenação de cultura, pessoas completamente diferentes. Já na graduação, esse grupo de pessoas ele é mais homogeneizado e a faculdade vai fazendo com que todos vão se homogeneizando, vai se tornando todo mundo mais igual e todo mundo mais nivelado. No mestrado, isso não acontece, no doutorado não dá tempo de acontecer essa homogeneização. O grupo não fica totalmente junto o tempo todo. Não existe uma quantidade de horas em que eles ficam juntos o tempo todo para que isso aconteça. Então, é algo mais individual, em que o aluno vai se desenvolvendo durante o curso, cada um vai se desenvolvendo na sua área, nas coisas que deve fazer, mesmo num grupo de pesquisa, cada um tem as suas atividades e terá muitas atividades para estar desenvolvendo. Então, tanto um ambiente mais competitivo como de um networking, eu diria assim, se você comparar com graduação, com especialização, networking mais baixo, né? Por conta dessa quantidade de trabalho, dessa quantidade de estudo que você vai receber. E para finalizar, vou trazer algo aqui, então, para não fechar, né? Nossa, tô desanimada com tudo isso que eu ouvi a respeito do mestrado. Não, gente, eu quero animá-los a ingressar no mestrado. Você vê que, por todas as verdades que eu trouxe aqui para você, é para que você realmente pense o que você quer para sua vida. Então, uma carga horária dessa, de mestrado e doutorado, ela é importante se você tem um objetivo com isso. Você vai se aposentar quando você fizer um mestrado, você vai receber um pagamento melhores, seus proventos serão melhores depois de você concluir o mestrado, ou você sonha em ser um professor universitário de uma faculdade pública ou particular, concursado. Então, você quer dar aula, né, na universidade. Então, você precisa ter objetivos pré-definidos para que isso realmente vale a pena na sua vida. E você precisa saber a verdade. É melhor que você saiba aqui agora, né, que eu tô te falando, do que você enfrentar algo que você nem imagina que seja, né? E é por esses casos que muitas pessoas, muitas vezes, desistem no meio do caminho. Mas, só pelo fato de você se tornar um autodidata, já é um grande ganho. Porque o autodidata é o empreendedor do futuro. E o Brasil precisa de empreendedores. Pessoas que podem se esforçar por si e não precisa de ninguém para estar no pescoço dela, pressionando para que ela produza e para que elas façam as coisas que elas precisam fazer. Para que elas aprendam a pescar o seu peixe. Então, só por ter esse aprendizado, eu te indico que você vá para o mestrado e mande o seu filho para o mestrado a qualquer preço. E no mestrado, o mais difícil que você pensar é um baita treinamento para você se tornar um autodidata e para você treinar essas habilidades na sua vida que estão escassas por todos os lugares em que a gente passa. Bom, se você gostou desse vídeo, eu quero que você curta e
compartilha também. Comenta aqui embaixo, gostaria muito de saber. Se você que está aí no mestrado, também compartilha de que está sendo dessa forma o teu mestrado, até para a gente saber e que para as pessoas que estão lendo aqui nos comentários, elas possam ver como é esse mar de ganhos, vantagens e mar também de desempenho e muito esforço. Comenta aqui embaixo que eu vou ter um prazer de responder você. Um grande beijo e até o próximo vídeo. E se você tem interesse em um dos nossos treinamentos, dá uma olhada aqui na descrição desse vídeo, porque eu sempre deixo algum link para uma oferta de um treinamento ou para uma chamada de um dos nossos eventos online, treinamentos e cursos gratuitos online. Então fica ligado nessa dica. E já envia para o seu amigo que sonha muito em fazer mestrado. Um grande beijo. Tchau!